Olá, este é o Poder Entrevista, eu sou o Thiago Malli, editor sênior do Poder 360 e vou entrevistar Marcos Paulo Novaes, superintendente executivo da Abrange, a Associação Brasileira de Planos de Saúde. Marcos trabalha há 10 anos na associação. Antes de virar superintendente, ocupou também o cargo de economista-chefe da Abrange de 2014 a 2020. Marcos também foi coordenador do Núcleo de Estudos e Análises da Associação Nacional dos Hospitais Privados. Bom dia, Marcos. Seja bem-vindo à nossa entrevista. Bom dia, Thiago. Quero aqui muito agradecer esse espaço, que para a gente é tão precioso, para discutir um tema tão importante como é saúde. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 9 de abril de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu queria começar perguntando para você um pouco sobre a situação atual dos planos de saúde. A gente sabe que em 2022 houve um prejuízo ali operacional, né, da ordem, se não me engano, de perto de 11 bilhões de reais dos planos de saúde em geral. A gente tem essa informação de que no pós-pandemia voltaram cirurgias eletivas, procedimentos eletivos, houve um aumento de custos muito grande e que isso afetou muito a saúde financeira dos planos. Eu queria saber como é que está essa situação agora. Parece que em 2023 também houve um prejuízo operacional e o que tem sido feito por vocês para lidar com esse cenário. O cenário é desafiador, Thiago. Talvez o mais desafiador que nós temos, né, na história. A gente nunca tinha passado por 3 anos de prejuízo operacional. Então, ele começa em 2021, claro que ali num primeiro momento não tão elevado quanto o que vivemos hoje, mas começa em 2021 com R$1 bilhão de prejuízo operacional, vai a 2022, como você mesmo colocou, a 11 bilhões de reais, a gente multiplica por 11 o prejuízo. E agora a gente deve encerrar o ano 2023, a gente já está num prejuízo operacional de cerca de 7 bilhões de reais, deve encerrar próximo ali dos 8, 9 bilhões de reais, totalizando 3 anos com 20 bilhões de reais. O que significa isso na prática, tá? Só para a gente entender o que é o prejuízo operacional. Significa que de tudo aquilo que a gente arrecadou em mensalidade do plano de saúde e tudo aquilo que a gente pagou em despesas do plano de saúde, faltaram 20 bilhões de reais para a conta fechar. Então, esse é o desafio, quer dizer, e colocado para frente, ele torna-se ainda mais, ele se torna ainda mais desafiador na medida em que as necessidades de saúde elas só aumentam, só crescem. Então, no pós-pandemia a gente tem, né, então, não só cada vez mais tratamentos ultra especializados, né, ultra tecnológicos. Às vezes o que a gente está discutindo agora são tratamentos tão específicos que custam 8, 9, 10 milhões de reais para um único tratamento e para uma doença normalmente muito rara, em que às vezes a melhora inclusive é muito discutível, que a gente não tem ela tão perceptível. Além disso tudo a gente ainda tem pacientes oncológicos daquele pós-pandemia que fizeram menos rastreio e estão identificando mais tarde o tratamento, logo fica muito mais difícil todo o procedimento para aquele paciente, está tratando um câncer mais avançado e também mais caro do ponto de vista de sistema, mas a gente também tem as doenças mentais que se agravaram muito, né? A gente tem as terapias de uma forma geral, inclusive para a condição do transtorno do espectro autistas que explodiu, aumentou muito a frequência. Então, tudo isso tudo isso junto, atuando em conjunto, fez com que realmente a pressão ele gerasse um prejuízo operacional muito grande porque as despesas cresceram de forma desenfreada. Mas a gente está falando num cenário que, como você bem descreve, está ruim para os planos de saúde, né? Há insatisfação do lado dos planos de saúde que tentam, de alguma forma, sair dessa situação, desse cenário, mas também a insatisfação do outro lado, dos usuários. Enfim, a gente está tendo recordes de reclamações, enfim, os planos de saúde são o setor ali no IDEC, por exemplo, onde há mais reclamações. Como é que vocês têm lidado com essa insatisfação dos usuários, o Marcos? Esse é um ponto importantíssimo, que de fato o número de reclamações, quando a gente olha os números da Agência Nacional de Saúde, eles cresceram. Cresceram também o volume de atendimentos, né? Então a gente bateu 1,7 bilhão de procedimentos cobertos. Já. Se a gente, só para a gente pegar e conseguir ser mais palpável,
para ver o nosso desafio, porque na verdade eu não estou aqui tentando colocar ou eximir qualquer outra culpa ou qualquer outra razão ou reclamação. O que eu acho que a gente tem que colocar e sopesar é o que é esse sistema, o que é essa organização. São hoje 3 milhões de exames realizados todos os dias, por dia, pagos por plano de saúde. Tem muito exame desnecessário que acaba entrando nisso? Muito exame desnecessário. A gente tem hoje, por exemplo, só para dar um exemplo, um exame que é campeão em volume, vitamina D. Quer dizer, num país tropical como o nosso, Brasil, a gente ser campeão em vitamina D não faz sentido. Quando a gente olha, por exemplo, para exame de imagem, nós somos o país que mais faz ressonância magnética em todo o mundo. Isso não é comum, isso não é normal. A gente ultrapassa os padrões americanos, que lá na verdade, já não é o melhor dos mundos. Então a gente precisa discutir sim. Eu acho que a gente vai precisar passar por uma discussão muito grande de protocolos e diretrizes. Mas para passar por essa discussão de protocolos e diretrizes significa que a gente tenha um acesso à saúde, mas que ele seja regrado. Né? Não é porque a gente deseja que nós vamos fazer uma ressonância magnética, é porque o médico entende que é necessário ou talvez não seja. Ou talvez apenas uma anamnese e aquele paciente vai para casa se cuidar. Acho que a gente vai precisar passar por essas discussões. A nossa grande dúvida é como que a gente comunica isso para as pessoas, para que isso não expanda e não crescente ou não aumente o volume de reclamações, porque nós fomos habituados, e aí eu me coloco também nesse grupo, nós somos habituados a entender que o que era plano de saúde? É um acesso, simplesmente dar a cobertura àquilo que desejamos ou que foi indicado no momento em que foi feito. Nós somos habituados com acesso rápido a qualquer tipo de tratamento, à cirurgia ou ao procedimento. Agora a gente precisa passar por um processo, né? Não só nós, mas todos os nossos profissionais de saúde também, e os planos também para poder organizar o sistema, de que a gente tem que ter um acesso mais regrado. Né? Não é porque eu quero fazer um acompanhamento de nutricionista de performance que eu vou medir minha vitamina D de 3 em 3 meses. Porque isso não faz sentido do ponto de vista de saúde e o sistema não vai ficar saudável se isso acontecer dessa forma. A gente tem que ter protocolos, diretrizes para acessar procedimentos simples ou para acessar um procedimento mais complexo. A Abrange tem proposto regras para, regular melhor esse acesso a exames? O que tem sido discutido? A nossa proposta, inclusive, que a gente vem trabalhando muito, está dentro dos nossos objetivos estratégicos, é para que a gente tenha um modelo em que passe por diretrizes e protocolos para, se não tudo, quase tudo que a gente tiver de serviço de saúde. Então a gente vem defendendo muito isso. A gente inclusive está já em vias de fazer uma primeira submissão de uma diretriz de utilização para um dos procedimentos do rol de procedimentos de saúde. Porque o que a gente está entendendo de forma alguma, primeiro, limitar o acesso, mas sim regrar o acesso, para que a gente consiga ter uma racionalidade. Quer dizer, a gente não precisa dizer, olha, nós vamos dificultar o acesso a uma ressonância magnética, mas nós podemos sim colocar uma diretriz clara para utilizar um aparelho de ressonância magnética. E com diretriz clara, se ela é cumprida, ela vai ser usada. Se ela não cumprida, ela vai ser negada, mas com base numa diretriz. O que a gente precisa muito evoluir nesse ponto. Em que pé está isso? Tem alguma coisa no Congresso tramitando em relação a esse tipo de coisa? Em que instância isso também deve ser discutido? Eu acho assim, primeiro a gente vai precisar entender talvez em que instância. Eu acho que a sua pergunta ela entra no cerne da questão. Para discutir diretrizes e protocolos, eu diria para você que a instância não é nem a nossa associação. Né? Nós somos diretamente envolvidos e representamos operadoras de plano de saúde. Acho que quando a gente precisar discutir protocolos e diretrizes, nós temos que discuti-las com profissionais de saúde, gabaritados para e tanto, né? que tenham ali essa expertise e que possam trazer para a gente o que é o melhor protocolo, a melhor diretriz para cada uma dessas doenças e quando, eventualmente, a gente pode entender que essa protocolo de diretriz não vai ser a regra, ou seja, quando que a gente vai identificar um paciente que fugiu da regra e a gente vai passar por outros processos que não aqueles que estão mapeados lá. Eu acho que a gente precisa ter um ambiente técnico de discussão que não vai ser, muito provavelmente,
por lei ou por normas. Seria contratualizado ali quando o paciente adquirisse o serviço do plano de saúde, aí já estaria claro quais são essas regras, é isso? O melhor dos mundos seriam que as próprias instituições e entidades médicas, buscando seus melhores profissionais para cada uma das especialidades, já trabalhassem no tema. Já tem muita iniciativa nesse sentido. Já temos alguns protocolos, inclusive, colocados em prática. O grande desafio é que a gente precisa ampliar isso. Voltando um pouco agora para a discussão um pouco mais macro, mais geral sobre o financiamento do setor. A gente tem, embora tenha esses dados ali de prejuízo operacional, a gente também tem os dados da quantidade, né, de usuários dos planos de saúde, que está no seu maior ponto agora, se não me engano, perto de 51 milhões de usuários. Esse aumento que a gente vem observando nos últimos meses de usuários de plano de saúde pode ajudar nesse sentido? E eu queria que você respondesse isso de uma perspectiva de algo que a gente estava conversando aqui, que muitas vezes quem está entrando no plano de saúde não são os usuários mais jovens que tradicionalmente ajudavam a financiar o sistema. O quanto que isso ajuda a sair um pouco dessa solução, dessa situação difícil que os planos de saúde estão hoje? Esse é um ponto importante. Eu acho que primeiro a gente tem um fenômeno que a gente precisa sopesar e medir, que é a nossa capacidade de geração de empregos nos últimos anos. A gente chegou em níveis de desempregos muito baixos também no país como um todo. Isso fez com que, deu como resultado para plano de saúde um crescimento do número de pessoas cobertas para o plano de saúde natural. Nossa principal variável que contribui para o aumento de beneficiário do plano de saúde é emprego. O benefício talvez, se não, o mais valorizado pelo colaborador que acaba de conseguir uma vaga no mercado de trabalho. Então, esse é um primeiro ponto. Então, o mercado de trabalho ele realmente gerou empregos de uma forma bastante importante nos últimos anos e logo o número de pessoas com benefício plano de saúde cresceu também. Do ponto de vista de perfil dessa população beneficiária, a gente tem dois fenômenos aqui, Thiago. Primeiro, é claro que o envelhecimento. A nossa sociedade brasileira envelhece 3 vezes mais rápido do que qualquer sociedade europeia. Esse é um desafio. E esse é um desafio que já estava posto. A gente discute envelhecimento há bastante tempo. Mas a nossa curva, quando a gente fala da curva do nosso desafio de gerenciar plano de saúde, a nossa curva está virando um U. Quer dizer, o nosso desafio para gerenciar a idade avançada, que requer, por natureza, mais serviços de saúde, ficou tão desafiadora quanto a primeira faixa etária. Na primeira faixa etária, os custos explodiram e cresceram muito. Aí a gente está falando muito por conta das terapias, além de tudo o complicador, doenças raras normalmente estão impactando aqui. Elas são doenças genéticas e raras, elas vão ser ali diagnosticadas no nascimento. Então elas estão aqui, esses raros todos, com várias tecnologias, inclusive algumas delas que custam 10 milhões de reais. Além dessas tecnologias, a gente tem uma frequência de terapias que alcançou níveis até então nunca vistos. Então é comum hoje a gente discutir 40 horas de terapia por semana para uma criança. 40 horas por semana é praticamente uma jornada de trabalho, São 8 horas por dia. É um volume muito grande. Tudo isso na primeira faixa etária fez com que o custo dela ficasse muito maior do que a sua mensalidade, do que a sua contraprestação também. Então a gente está com 2 desafios para gerenciar, tanto aqui no início da vida quanto no final. Esse é um pouco do nossa dificuldade ou dos nossos desafios dos últimos 3, 4 anos. Outro desafio tem sido as fraudes. Como é que vocês têm lidado? Eu sei que vocês têm ido atrás inclusive com medidas mais fortes envolvendo os poderes públicos nessas fraudes de pagamentos de plano de saúde, de gente recebendo que não deveria receber. Esse é um ponto importantíssimo, porque o que a gente percebe aqui é a nossa falha de comunicação e também a falta de percepção das pessoas de que o plano de saúde são elas mesmas. Porque o que é o plano de saúde? A gente não gera dinheiros ou recursos financeiros por si só. Nós administramos os recursos de todos. E aí nós nos pegamos nessa situação em que a gente tem, eventualmente, pessoas fraudando o seu plano de saúde ou sendo utilizadas para fraude sem saberem. Isso se tornou comum, em especial pós-pandemia, Todo o mercado digitalizou bastante, inclusive o processo de reembolso ficou mais digital.
E com esse processo de digitalização, o que a gente começou a ver e identificar foi, por exemplo, um mesmo atendimento médico sendo solicitado o reembolso em múltiplas operadoras, uma nota fiscal que solicita o reembolso para aquela nota, mas ela está cancelada no município. E aí a gente começa a ver, por exemplo, o que uma consulta ou um procedimento estético, né, um implante capilar, vira 12 recibos de consulta. Aí a gente começa a ver também pessoas que começam a fazer um acompanhamento nutricional ou outro e começam a gente ter de 3 em 3 meses 40, 50 pedidos de exame ao custo de 20, 25 mil reais cada um daqueles reembolsos. A gente também tem hoje laboratórios que não são laboratórios de verdade, eles são só um CNPJ de laboratório para conseguir emitir uma nota como se laboratórios fossem, para poder conseguir fazer reembolsos de 20, 25 mil. Chegamos ao cúmulo de ter clínicas que pagam plano de saúde para pessoas físicas. Então eles pagam plano de saúde para a pessoa para ficar pedindo reembolso naquele contrato. E como é que vocês têm agido contra esse tipo de fraude? Conscientização, porque o plano de saúde a gente tem um dificultador maior. Diferente da sua conta bancária, onde o recurso que está ali é seu, e se por acaso ele for subtraído dali, você é o primeiro a notar e é o primeiro a reclamar. Quando a gente tem um plano de saúde, eu tenho uma conta bancária que é de todos. E quando começa a sair parte desse recurso por fraude, dificilmente quem está participando da fraude, ainda que sem saber, ou os demais, percebem esse modelo. Eles percebem essa fraude. Eles não veem uma conta bancária, eles veem um cartão quase que é um cheque em branco. A bem da verdade, a gente costuma falar muito isso, tá, Thiago? Para as pessoas entenderem melhor. Se tiver que dar um login e senha para alguém, dê o do banco. Porque o do banco tem limite para até onde dá para tirar recursos. O do plano de saúde é sem limite. Então, isso torna um dificultador maior. O nosso principal ponto aqui chave é a conscientização. E aí a gente precisava também de um apoio do nosso Poder Legislativo também. E é fundamental. A gente precisa tipificar o crime de fraude em saúde para que as pessoas possam entender que é crime e a gente tenha uma grande arma para que ele seja evitável, porque hoje há um senso de impunidade muito grande. Em relação à judicialização, que você já mencionou vários casos ali que acabam sendo um problema em termos de custos, né? Doenças raras ou tratamentos muito específicos que acabam, de alguma forma, encarecendo demais e, às vezes, por vias judiciais, os planos são obrigados a arcar com esses custos. O que vocês têm feito em relação à judicialização dos planos de saúde? O que vocês têm proposto? O que tem caminhado nessa discussão? Esse é um ponto importantíssimo para nós também. Eu acho que primeiro a gente precisa fazer um reconhecimento da nossa evolução enquanto sociedade, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Quer dizer, a gente sai de um mundo lá atrás que a gente não consegue nem conceber mais. Para a nossa geração é inconcebível de autoritarismo ou de uma visão centralizada de decisão. Estou falando aqui do mundo há 1000 anos atrás. E a gente tem um mundo hoje onde a gente tem acesso. A gente tem leis que nos dão direitos, mas também nos dão deveres. Mas a gente tem acesso ao judiciário para quando a gente entende que um direito nos foi subtraído, para que a gente possa fazer ali, encontrar na balança da justiça, encontrar esse nosso direito e ter acesso a ele. Esse é um ponto inegável. Agora, para longe disso, eu acho que a gente tem um desafio para frente, que é pensar, ok, o nosso primeiro desafio enquanto sociedade, não só brasileira, mas no mundo, foi dar acesso a um instrumento que desse para as pessoas uma segurança de que elas teriam o seu direito garantido. E a gente trabalhou muito nesse acesso. Agora, onde que a gente precisa chegar? Porque esse acesso já está disseminado. Acho que a gente precisa trazer uma racionalidade para ele. Um primeiro ponto que a gente coloca, e a gente defende muito do ponto de vista do nosso sistema judiciário, é que as ações que envolvem saúde, que elas passem, num primeiro instante, rapidamente, por uma avaliação médica, que não seja um médico da operadora, nem tampouco o médico do paciente, que seja um médico terceiro que possa avaliar. Porque é muito difícil, do ponto de vista de um processo judicial, uma petição inicial com um pedido de liminar, dizendo ali, na maioria deles, dos processos, que é risco à vida, nas próximas horas as pessoas podem estar correndo esse risco de vida, ou que a gente tem um risco irreparável dela recuperar a saúde.
É muito difícil para o judiciário ou para o juiz julgar essa ação olhando para isso sem uma avaliação técnica. O que vocês propõem é um comitê independente? Como que funcionaria isso? Eu acho que a gente tem que trabalhar muito com os núcleos de apoio técnico. Tem um núcleo de apoio técnico que a gente, inclusive, deseja muito conhecer, a gente já viu e já leu sobre, que envolve a saúde pública, não é saúde suplementar, mas no Rio de Janeiro, onde todas as ações que entram no Tribunal de Justiça questionando o acesso à saúde para o SUS, no sistema público, eles passam nas primeiras horas, muito rapidamente, por uma avaliação médica. E o médico já emite um parecer para amparar a decisão que é do juiz. Quer dizer, o processo decisório não muda, mas o juiz vai ser amparado por uma avaliação médica e um pedido, uma petição inicial. E ele vai conseguir decidir com mais bases aquele pedido médico. Isso são os núcleos de apoio técnico que talvez sejam a ferramenta necessária para que a gente consiga sair do outro lado. E fora isso também, Thiago, eu colocaria só aqui do ponto de vista do judiciário e das nossas discussões judiciais, precisamos cada vez mais olhar o plano de saúde não como uma demanda individual, mas uma demanda coletiva. Vou dar um exemplo. Um determinado índice de ajuste aplicado no contrato que, na decisão judicial, aquele índice cai para um índice muito menor. Quer dizer, como que isso afeta o coletivo? É possível fazer o mesmo para todos os contratos? Eu acho que esse é um pouco o exercício. Acaba aumentando em outros contratos, né? No final das contas, aquilo precisa ser equilibrado em algum ponto. E vai aumentar, claro, porque não dá para a gente ficar insustentável por longos períodos. Já estamos há 3 anos. Mas isso não vai ser possível continuar por muitos outros anos para frente. Então, eu acho que um grande desafio que a gente precisa de ter quando a gente olha uma demanda individual envolvendo saúde é possível coletivizar essa demanda e dar o mesmo acesso para todos? Se for possível, vamos trabalhar para tanto e vamos trabalhar melhor a nossa gestão para alcançar isso. Mas se isso não é possível alcançar para todos, é muito provavelmente porque aquele pedido individual ele vai subtrair o direito de todos os demais que não tiveram o mesmo pleito. Agora, Marcos, uma outra área onde tem havido bastante reclamação contra os planos de saúde por parte do governo é em relação aos ressarcimentos para o SUS. Pelo menos pelos dados do painel da ANS, nos últimos 10 anos tem coisa de, se eu não me engano, são 10 bilhões de reais identificados ali de despesas, né, de ressarcimentos que os planos de saúde fariam aos usuários por atendimentos efetuados no SUS, dos quais foram pagos 4. O que acontece? Tem muita contestação dos próprios planos também na justiça em relação a isso. O que acontece? Qual que é a contestação? Qual que é a disputa entre a União e os planos de saúde neste caso ali? Por que o índice de pagamento está tão baixo, menos da metade? Bom, esse é um tema que a gente debateu muito desde 1998, desde a nossa legislação. Num primeiro momento, por conta de um entendimento de que o atendimento no sistema público não estava no preço do plano. Quando você vai precificar o plano, você não olha o que provavelmente as pessoas vão usar de plano de saúde e o que elas provavelmente vão usar no SUS. Eu utilizo minha base de dados de utilização da saúde suplementar dos planos de saúde. Não estava no preço ao uso no SUS. Essa foi a nossa grande alegação nas últimas décadas, sempre dizendo que eu não cobrava pelo atendimento no sistema público. E quando o sistema público me cobra no plano de saúde, ele acaba que está cobrando um valor que não foi cobrado do beneficiário. Só que, bom, passados por isso, a gente já temos inclusive decisão da Suprema Corte nesse sentido de que é constitucional. O que cabe ao plano de saúde? Primeiro rever preço e cobrar. Eu preciso cobrar pelos atendimentos feitos no SUS. Esse é um primeiro ponto. Isso já está sendo feito a longa data desde a decisão, claro. Agora, o segundo item, e talvez esse seja a grande discussão hoje, é o processo. O processo é muito ruim. Quer dizer, a gente é cobrado 2 anos depois que o atendimento aconteceu. 2 anos depois, Thiago, muita coisa já aconteceu. Então, quer dizer, aquilo que você, Thiago, fez no SUS há 2 anos atrás, chega a conta para a operadora hoje. Talvez você já nem seja meu cliente. Né? Talvez eu nem tenha esse contrato mais. Eu tenho que pagar por algo que aconteceu lá atrás. É muito difícil o acesso ao prontuário para saber se aquele procedimento foi de fato feito. Então, muitas das vezes a gente liga para o beneficiário e questiona, esse procedimento foi feito? O beneficiário fala, não, eu não fiz nenhum procedimento. Mas peraí, então eu preciso acesso ao prontuário. Onde está esse prontuário? Ele está naquela unidade de saúde, mas para acessar é muito difícil, isso tem no Brasil afora. Então,
O processo é ruim, a gente precisa muito aprimorar. Fora isso, o SUS também cobra com uma taxa, né, uma margem de 50%. Então, se o valor da tabela era 100, cobra-se 150. Então, a gente tem várias discussões que a gente poderia ter ali para facilitar o processo. A primeira delas, então, que a gente coloca, a nossa maior defesa é, assim que um beneficiário de plano de saúde der entrada no hospital do SUS, que ele notifique a operadora, para que a gente já saiba que um paciente de plano de saúde está ali. Inclusive que a gente possa entrar em contato com ele para entender o porquê que ele está na unidade pública. Se ele não deseja ser removido para unidade privada, ou se ele está com alguma dificuldade de locomoção. Então, essa é a nossa maior defesa agora, é que a gente seja avisado no momento da entrada no sistema público, que a gente possa acompanhar esse paciente e não ficar sabendo 2 anos depois do ocorrido. Tá certo. O Marcos, a gente caminha aqui para o fim da nossa entrevista. Eu queria, antes de terminar, que você falasse um pouco sobre o que vocês têm trabalhado em relação a perspectivas para uma solução ali no setor mais para frente e especialmente em coisas que tenham a ver com legislação, com mudança de regras, o que vocês têm defendido e têm tentado junto aos legisladores para que os planos de saúde em geral e a população também tenha um sistema de atendimento melhor e mais saudável. Bom, Thiago, primeiro o que eu queria colocar para todos a gente está falando aqui de um serviço diferente de todos os demais. A gente está falando aqui de um serviço necessário à continuidade da vida, de continuar a nossa vida laboral com as nossas famílias. Né? Acesso à saúde é tudo, ele é primordial, é um direito, inclusive, e dever do Estado. Mas o que eu acho que a gente precisa discutir é terceiro bem mais desejado da população brasileira, o item dentro do contrato de trabalho dos nossos empregos, é o item mais valorizado, é o benefício mais valorizado. Entendendo isso, o que eu acho que a gente pode olhar para frente? Eu acho que a sociedade brasileira não se vê no futuro sem esse serviço que é tão desejado e que todos desejam adquirir. Quem tem não quer perder e quem não tem deseja adquirir. Mas eu acho que para frente o que nós vamos pensar, do ponto de vista de serviço, ele vai continuar conosco, que bom, ele vai continuar sendo uma opção de acesso. Só que o que a gente vai precisar nesse processo vai ter que ter algum tipo de evolução para que a gente consiga se torná-lo viável e sustentável ao longo do tempo, para que a gente não tenha assim aquele famoso voo de galinha, né? As pessoas vão começando a ter acesso, mas quando a gente percebe ali que esse acesso é insustentável, as pessoas saiam desse sistema. Eu acho que a gente vai precisar ter uma discussão para frente para melhorar a qualidade desse acesso. E a qualidade do acesso não é acesso a tudo que a gente deseja. Naquele momento, a gente não conhece de saúde, a gente vai precisar cada vez mais dos profissionais de saúde indicando. Então, de novo, reforçar os protocolos, diretrizes, reforçar as ações da Agência Nacional de Saúde Suplementar nessa linha para que avancem. Reforçar também que a gente tenha um modelo de incorporação de tecnologia que permita um olhar de sustentabilidade. Não vamos conseguir incorporar tudo, não. A gente vai ter que priorizar, sim. Eu acho que a gente tem que olhar também formas e modelos de atrair, fazer com que as pessoas entrem mais, acreditem no modelo e entrem dentro do plano de saúde, não só por terem entrado no mercado de trabalho, por desejarem esse acesso. A gente precisa estimular que mais pessoas entrem no plano de saúde. Muitas pessoas colocaram isso para a gente, Thiago. Mas se a gente está num modelo de crise, de desafiador, o número de beneficiários está crescendo, vocês não deveriam pensar em um volume de pessoas cobertas menor? Porque já que está em crise, o nosso modelo é o contrário. Se a gente precisa trabalhar para expandir. A gente a estatística está ao favor, né? Quanto mais pessoas estiverem cobertas por plano de saúde no Brasil, menor é o preço do plano para cada uma delas, porque a gente vai ter uma população mais diversificada. A gente tem muitas pessoas que não vão precisar de serviço de saúde, que vão ajudar a custear as poucas pessoas que precisam. Então, a gente precisa sim ampliar acesso. Esse é um desafio muito grande para frente. Eu agradeço bastante pela sua entrevista e chega ao fim esta edição do Poder Entrevista em nome do jornal digital Poder 360. Agradeço também a todos os espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 9 de abril de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.